Olá, tudo bem? Vamos então para mais uma aula sobre as revoluções. Esse tema não se trata literalmente de uma revolução, né? Mas ele trouxe conquistas e direitos. Então, a partir desse movimento, a gente pode considerar também que seja uma revolução pela conquista dos direitos civis dos negros. Tá? Então, nós vamos falar principalmente sobre Martin Luther King. Tá? Então, isso aconteceu em 1955 e foi muito importante para a história. Tá? Então, a biografia de Martin Luther King. Ele nasceu em 1929 e ele vai ser assassinado em 1968. Tá? Então, ele foi um ativista norte-americano que lutou contra a discriminação social e tornou-se um dos mais importantes líderes dos movimentos pelos direitos civis dos negros americanos, né, lá nos Estados Unidos. E recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Ele foi a personalidade mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Martin Luther King nasceu em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, no dia 15 de janeiro de 1929. Ele era filho e neto de pastores da Igreja Batista, né? E ele resolveu seguir pelo mesmo caminho. Ele formou-se em teologia na Universidade de Boston, foi convertido em pastor em 1954 e depois ele assumiu a função de pastor em uma igreja na cidade de Montgomery, no Alabama. Luta pelos direitos dos negros. Desde jovem, Martin Luther King tomou consciência da situação da segregação social e racial em que viviam os negros do seu país, em especial nos Estados do Sul. Em 1955, ele começou a sua luta pelo reconhecimento dos direitos civis dos negros norte-americanos, com métodos pacíficos, inspirado na figura de Mahatma Gandhi e na teoria da desobediência civil de Henry David, as mesmas fontes que inspiraram a luta de Nelson Mandela contra o apartheid na África. A gente já fez um vídeo sobre o apartheid, né? Que também é uma luta pelos direitos civis dos negros, né? No dia 1º de dezembro de 1955, a costureira negra Rosa Parks foi detida e multada por ocupar um assento reservado para as pessoas brancas, pois no ônibus de Montgomery, o motorista tinha que ser branco e os negros só podiam ocupar os últimos lugares. O protesto silencioso de Rosa Parks propagou-se rapidamente. O Conselho Político Feminino organizou-se um boicote aos ônibus urbanos como medida de protesto. Então ela entrou no ônibus e sentou-se no lugar de um branco, né? Essa segregação ela era a separação dos brancos com os negros. Desde a parada de ônibus tinha o lado negro, o lado branco, um bebedor de água, um banheiro, então tinha plaquinha escrita, esse é para branco, esse é para negro. Tá? Protestos e boicote. A prisão de Rosa provocou um grande protesto que resultou em um boicote aos ônibus urbanos, quando os trabalhadores negros e os simpatizantes da causa passaram a caminhar quilômetros em direção ao trabalho, causando grande prejuízo para a empresa. Provavelmente era um número muito grande, né? Um número muito grande de trabalhadores, e como eles deixaram de usar o transporte público, gerou um grande prejuízo, né? Os protestos receberam o apoio de várias personalidades que se engajaram no movimento, entre elas Martin Luther King, que era pastor na cidade de Montgomery, e a cantora gospel Mahalia Jackson.
que realizou uma série de shows para ajudar os ativistas que estavam presos. O movimento contra a segregação durou 380 dias e só terminou em 13 de novembro de 1956, após a Suprema Corte declarar inconstitucionais as leis de segregação. Foi o primeiro movimento contra a segregação que saiu vitoriosa em solo norte-americano. Em 21 de dezembro de 1956, Marty e Glenn, sacerdote branco, entraram juntos em um ônibus e ocuparam os primeiros lugares. Rosa Parks foi reconhecida nacionalmente como a mãe do moderno movimento dos direitos civis. Então, nessa época, tinha o presidente Kennedy, né? E foi encaminhado para ele um manifesto, né, um pedido para acabar com essa segregação. Porém, ele demorou um pouquinho para enviar isso para o Congresso, para votação, e ele acabou sendo assassinado. Tá? Aí, na sequência, veio um outro presidente, que eu não me lembro o nome agora, e ele deu continuidade a essa intenção do Kennedy. E ele levou, então, isso ao parlamento, e eles conseguiram acabar, né, com essa lei da segregação. Tá? Martin Luther King apoiou a ação e, pouco a pouco, milhares de negros passaram a caminhar quilômetros a caminho do trabalho, causando prejuízos à empresa de transporte. Então, os movimentos contra a segregação dos negros provocaram a ira das autoridades e dos grupos raciais como o Ku Klux Klan, né, que era uma organização terrorista dos Estados Unidos lá no século XIX. E ela ficou marcada por ser a maior organização do tipo da história naquele país. Ela é conhecida por utilizar uma roupa macabra e por promover atos de violência contra negros, judeus e católicos. No contexto em que foi criada, essa organização perseguia negros libertos e pessoas que apoiavam a concessão de maiores direitos aos negros do sul dos Estados Unidos. Ela chegou a contar com 4 milhões de membros em meados de 1920. Então, eles atacaram até o Luther King, né, e os grupos ativistas como os Panteras Negras e o muçulmano Malcolm X. A luta pelos direitos civis fez de Malcolm X um mártir notório. Quando discursava na sede da organização, no Harlem, ao lado da mulher grávida e de suas 4 filhas, foi assassinada com 13 tiros por 3 homens. A polícia não encontrou provas, mas sempre suspeitou do envolvimento da nação do Islã no crime. A vida do líder que lutou pelos direitos civis dos negros norte-americanos foi tema de documentários e de filmes, entre eles Malcolm X, dirigido por Spike Lee em 1992. Em 1957, Martin Luther King fundou a Conferência da Liderança Cristã do Sul, sendo o seu primeiro presidente. Então, ele passou a organizar campanhas pelos direitos civis dos negros. Em 1960, ele conseguiu liberar o acesso dos negros em parques públicos, bibliotecas e lanchonetes. Para você ver, né, eles não podiam frequentar nada que fosse público, lanchonete, provavelmente não podiam ir ao cinema, né? O discurso de I have a dream. Eu não sei ler inglês, me desculpe. A tradução é Eu tenho um sonho. Em 1963, sua luta alcançou um dos momentos culminantes, ao liderar a marcha sobre Washington, que reuniu 250 mil pessoas, quando fez seu importante discurso intitulado Eu tenho um sonho. Ele descreve uma sociedade onde negros e brancos possam viver harmoniosamente.
Neste mesmo ano, Martin Luther King e outros representantes de organizações antirracistas foram recebidos pelo presidente John Kennedy, que se comprometeu a agilizar sua política contra a segregação nas escolas e a questão do desemprego que afetava de modo especial toda a comunidade negra. No dia 22 de novembro de 1963, o presidente Kennedy foi assassinado. Em 1964, foi criada a Lei dos Direitos Civis, que garantia a tão esperada igualdade entre negros e brancos. Nesse mesmo ano, Martin recebeu o Prêmio Nobel da Paz, que ele é então, considerado o mais jovem ativista da época a ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. Eu vou ler um trecho do discurso que ele fez, então, após ter conseguido esse feito. Digo-lhes, hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Tenho um sonho que um dia esta nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais. Tenho um sonho que um dia nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos de antigos escravos e os filhos de antigos proprietários de escravos poderão sentar-se à mesa da fraternidade. Tenho um sonho que um dia o estado do Mississippi, um estado deserto, sufocado pelo calor da injustiça e da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça. Tenho um sonho que meus 4 filhos pequenos viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pela quantidade do seu caráter. Tenho um sonho hoje. Esta é a nossa esperança. Esta é a nossa fé com a qual regresso ao sul. Com esta fé, seremos capazes de retirar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com esta fé, poderemos transformar as dissonantes discórdias de nossa nação numa bonita e harmoniosa sinfonia de fraternidade. Com esta fé, poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos, ir para a prisão juntos, ficarmos juntos em posição de sentido pela liberdade, sabendo que um dia seremos livres. Esse será o dia quando todos os filhos de Deus poderão contar com um novo significado. O meu país é teu, doce terra de liberdade. De ti eu canto, terra onde morreram os meus pais, terra do orgulho dos peregrinos, que de cada localidade ressoe a liberdade. Martin Luther King continuou a lutar. Em 1965, encabeçou uma manifestação de milhares de defensores dos direitos civis, desde Selma até Montgomery. Mas sua luta teve um fim trágico, quando sua vida foi interrompida por um tiro enquanto descansava na sacada de um hotel em Memphis, onde apoiava um movimento grevista dos lixeiros. Ele passou a apoiar também, além do movimento negro contra o fim da segregação, ele começou a apoiar greves de trabalhadores, né? Então, a morte, né, de Martin Luther King. Ele faleceu, então, no Tennessee, nos Estados Unidos, no 4 de abril de 1968. Em 1977, em homenagem póstuma, representado por sua esposa Coretta, recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade. Em 2004, recebeu a Medalha de Ouro no Congresso Americano pelos 50 anos da promulgação da histórica Lei dos Direitos Civis.
Então, eles agora comemoram também o dia do Martin Luther King, no dia 20 de janeiro, tá? Então, esse dia é dedicado a celebrar a vida desse homem que foi tão importante, né, para a história do país. Então, a luta de King deu acesso à prerrogativa de cidadania ao negro americano. Entre outras palavras, a luta de King foi importante, mas ela ainda não acabou. Tá? Então, a Batalha de Luther King contribuiu para que o negro norte-americano conquistasse o direito ao voto, coexistisse nos mesmos ambientes, né, que o homem branco, e ajudou no combate ao movimento Ku Klux Klan. Tá? A luta de King deu acesso, né, à prerrogativa da cidadania ao negro e a luta continua. Aqui no Brasil nós também temos vários movimentos de luta contra o racismo, né? Ela é uma luta que ela não cessa, porque ainda as pessoas não evoluíram o suficiente para eliminar, né, da sua visão, do seu pensamento, essa discriminação e esse racismo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa história, né? Ela é importante para nós e ela provavelmente ela revolucionou muito a história. A partir deste movimento se conquistou muitas coisas. As pessoas ainda sofrem muito com racismo, mas elas têm reconhecido o direito delas como ser humano também, né? O que deveria ser desde o início dos tempos. Nunca deveria ter existido esse tipo de coisa na humanidade. Mas, enfim, houveram os movimentos e eles foram muito benéficos, trouxeram muita prosperidade. Então, vamos continuar a luta do King, né, pela conquista dos direitos, né, e pelo fim dessa discriminação racial. Espero vocês, então, até um próximo encontro.